Bom dia a todos. Bom dia, telespectadores da TV Câmara, ouvintes. Saudar os meus pares. Mais uma vez nessa sessão importante para esclarecer. Queria, um momento, vereador, queria contar com o apoio aí da assistência, por favor. Estou vendo quem está fazendo aqui, por favor. Depois que o vereador fazer uso da tribuna, quiser conversar com a gente, está aqui à disposição, mas deixe o vereador fazer uso da palavra como o vereador que antecedeu fez, por favor. Com a palavra, vereador Otaviano. Eu fico feliz quando o vereador Alinaldo sobe na tribuna em alto nível. Acho que quando ele traz aqui essas questões da saúde, eu acho que é salutar, porque de fato nós precisamos reconhecer que isso não está bem. Nós temos, essa casa, as pessoas que acompanham esse momento da Câmara Municipal de Vereadores, sabem o empenho que os vereadores todos têm nesse quesito. Eu só fico triste porque vem o viés da ingratidão, né? Porque o vereador Júnior Borges, o vereador Alinaldo, são vereadores, companheiro Lula, que conseguem resolver coisas importantes da saúde, do Bolsa Família, dentro do nosso governo. Sabe? Chega aqui com esse tom de ingratidão, como se nada tivesse sendo resolvido. Vereador Júnior Borges, por exemplo, que diferente de que eu descobri recentemente, né, que tem um dos seus cabos eleitorais, a esposa dos seus cabos eleitorais está na Quimave. O vereador Júnior Borges consegue colocar a gente desse governo. O vereador Júnior Borges chega aqui e arregaça como se não tivesse sendo beneficiado. Me dói o coração, vereador Jacques, ver isso, porque, gente, que injustiça, né? E eu detesto injustiça. Assim como eu estava prestando atenção hoje na entrevista de Aécio Neves, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de analisar, mas esse golpe que a mídia faz todos os anos com o Partido dos Trabalhadores, como se o Partido dos Trabalhadores fosse responsável por toda a desgraça que tivesse acontecido nesse país. E ontem a presidente Dilma estava dando entrevista, eles partiram para cima, hoje eles aliviaram para Aécio. E aí eu falo na qualidade de jornalista, porque tem uma tese na comunicação que a gente chama de agendamento. Tem uma que chama agendamento, tem outra que a gente chama enquadramento. O agendamento é o tema que você escolhe. Você escolhe um tema, define quanto tempo ele vai ficar. O enquadramento é o foco, é o recorte que você vai dar a esse tema. Ontem castigaram Dilma com essa questão da corrupção. Veja o contrassenso. E aí citaram o mensalão, citaram agora essa situação da Petrobras. Hoje não perguntaram a Aécio Neves, por exemplo, o aeroporto que ele fez na fazenda dele. Que critério é esse, minha gente? Por que não perguntaram a Aécio? Governador, por que o senhor fez um aeroporto com dinheiro público na sua fazenda? Os senhores, inclusive, que têm aliança com Aécio, né? Depois falem um pouco mais aí, se vocês acharem conveniente. E aí eu não sei se vocês sabem, acredito que vocês não vão saber, porque a mídia resolveu não comentar. Mas o maior esquema de corrupção que teve nesse país aconteceu em São Paulo, que foi o esquema do metrô da Siemens. Momento, vereador. Para o senhor entender, eu não falei que o senhor tem funcionário, não, eu falei que o senhor tem indicação dentro do governo na Quimave. O senhor tem indicação na Quimave. Vereador Júnior Borges tem indicação na Quimave, sabe? Tem vereador aqui que não consigo colocar, tem gente, o senhor sabe, vocês sabem a dificuldade que nós estamos passando. E tem vereador da oposição que tem espaço no governo. Mas, né, o que eu falo, não estou dizendo que o senhor não pode ter, não. Eu só acho injusto, assim, o senhor chegar e arregaçar como se o senhor não tivesse espaço nenhum. Voltando ao que eu estava falando, é que o maior esquema de corrupção que existiu nesse país, e que a mídia não fala, aconteceu em São Paulo, que foi o escândalo do metrô, que foi um desvio de mais de R$1 bilhão. E a mídia simplesmente resolve não comentar. Hoje passou batido. O senador do PSDB de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, que foi responsável pelo mensalão mineiro, o cara renunciou para não ser cassado e a mídia simplesmente, minha gente, resolve passar em branco. Arruda renunciou à candidatura para não ser cassado, para não perder o registro da candidatura, e os caras não falam. E aí a pergunta, por que é que se debate corrupção hoje no país? Por que é que se debate? Porque pela primeira vez, minha gente, se investiga. Porque diferentemente dos escândalos da pasta rosa que aconteceu com o FHC, os anões do orçamento que aconteceu na época de FHC, que vocês, do DEM, fizeram parte, né? A ACM uma vez estava assim, eu nem sabia que era a ACM, que Fernando Henrique Cardoso na época, tão junto que estava.
o escândalo do absurdo do painel da Senado, nada disso foi investigado, minha gente. Nada disso foi investigado. Se investiga agora porque há investimento na Polícia Federal. E diferentemente dos senhores do DEM e do PSDB, nós cortamos na carne as pessoas do Partido dos Trabalhadores que cometeram crime, que foi comprovado, foram todos presos. Os caras não prendem o pessoal do DEM e do PSDB. Hoje a entrevista da Globo foi que praticamente os caras não tivessem feito absolutamente nada. Mas tudo bem. O que eu quero dizer, minha gente, é que eu acho que esse país está sendo debatido, as coisas estão sendo esclarecidas. Vocês viram que Marina era fogo de palha, porque as pessoas não querem perder as conquistas. As pessoas desses países não querem perder as conquistas. Nosso país foi um país que foi marcado o tempo todo pela exploração, pela apartação, pela segregação social, pela discriminação social, pela discriminação de gênero. Não houve governo nesse país, eu repito, não houve nenhum governo nesse país, vereadora Patrícia, que pela primeira vez fez lei para poder proteger a mulher, para garantir o espaço no negro no mercado de trabalho, para garantir que o povo pobre tivesse acesso a se alimentar, a comprar roupa, a comprar computador, a comprar geladeira, a poder estudar. Pela primeira vez em séculos de existência desse país, é a primeira eleição na história desse país, minha gente. Prestem atenção nesse dado para vocês avaliarem o que vocês vão fazer no dia 5 de outubro. Em 514 anos de país, e com toda a obrigação, quem fez fomos o PT, quem fez foi o PT, porque era obrigação, muita gente podia ter feito, mas quem fez fomos nós. Nós enfrentamos o debate, e pela primeira vez na história desse país, o número de universitários vai superar o número de analfabetos votantes. Isso não tem preço, minha gente. Isso é uma coisa que nada se paga. Nós estamos acabando com a pobreza no Brasil. Há 10 anos atrás, vereadora Patrícia, há 10 anos para trás, 50 milhões de pessoas não comiam nesse país. E os caras achavam que isso era normal. A Aécio Neves hoje trouxe um dado importante, porque ele fala que a equipe dele foi testada, é uma equipe qualificada. A equipe dele foi testada e foi desaprovada, porque eles arrocharam. Vocês se lembram que o dólar estava em R$4, o Brasil não podia se endividar, o Brasil não podia comprar. Nós resolvemos, nós saímos pela porta da frente. Hoje o país é credor do FMI. Hoje o Brasil está buscando alternativa internacional com os BRICS, para poder fazer frente ao comércio. Infelizmente eu acho que não é todo mundo, né? Acho que alguns vereadores aqui não conseguem acompanhar, porque chegam aqui e mostram total desinformação das coisas, minha gente. Total desinformação das coisas. Eu queria deixar isso mais uma vez claro, porque eu reconheço que há problema aqui, essa questão da habitação de Camaçari. Reconheço, vereadora Patrícia, vereador Jacques, nós temos que resolver isso. Inclusive no Parque Verde, nós temos problema no Parque Verde, porque os moradores de uma localidade lá, companheiro Lula, não podem nem sair da casa, não podem reformar a casa por conta do rio Camaçari. Essas coisas nós precisamos pontuar para resolver, porque nós queremos resolver. Só que nunca se discutiu habitação nesse país. Nunca se discutiu habitação nesse país. Eu me lembro do depoimento de uma pessoa. Ela pagava R$500 numa casa alugada, minha gente. Pagava R$500 numa casa alugada. Hoje ela paga 25 reais na casa que é dela. Qual foi o governo que fez isso? Qual foi o governo que fez isso? Qual foi? Pois é obrigação que nenhum fez. Quem fez fomos nós. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. Porque a obrigação é para todo mundo, aqueles não fizeram. Se lembre aqui a Bahia, a indústria que foi montada para se fortalecer em cima da seca. Sabe que todo o período de estiagem era uma confusão nesse estado. Vê se existe isso hoje. Sabe por quê? Porque se investiu no semiárido baiano. Porque levou água. Sabe? Porque fizemos poços cartesianos para poder valorizar essas coisas. Isso precisa ser dito, minha gente. Sabe? O país é um país viável. Nós trouxemos médicos agora para poder revolucionar mais uma vez. A medicina cubana, para quem não sabe, a ONU indica a medicina cubana no resto do mundo. Porque, diferentemente do que se existe no resto do planeta, não é a medicina que visa o lucro, não. Visa cuidar das pessoas. É a medicina preventiva, que é mais barata, que é uma medicina de contato, de cuidar das pessoas. Nós estamos trazendo isso para o país. Nós estamos trazendo isso para o país. O governo do DEM, com o FHC, sucateou as escolas técnicas desse país. Sucateou. Nós trouxemos 14 para o estado. No país todo são mais de 274. Né? Nós estamos chegando às 300. Nós criamos 144 campos. Nós criamos 45 a mais universidades nesse país.
Eu quero que os senhores tragam esse dado para a gente fazer esse enfrentamento. Dizer que não presta e que um é ladrão e que outro é ladrão, qualquer um faz. Chegar aqui e dizer, não sei quem é ladrão, não sei quem é ladrão, não sei quem faz. Agora traga o dado do que foi que o seu governo fez, vamos comparar, vamos abrir a caixa preta para as pessoas analisarem quem de fato trabalha, quem de fato conversa. Não é porque eu citei um aqui, um aí estava falando que acabou com o esporte. O vereador aqui foi presidente da comissão de esporte, vereador aí que é comandado por Helder, foi presidente da comissão de esporte no município, não apresentou um projeto. Por que foi que não apresentou? Foi culpa minha porque ele não apresentou o projeto? Foi culpa minha, vereadora Patrícia? Nem vereador era na época, minha gente. Sabe, então assim, discurso, minha gente, discurso todo mundo tem, mas nós precisamos ver a prática das coisas. Nós precisamos ver a prática das coisas, porque eles tiveram aqui o governo. Compare o Parque Verde da gestão deles com o Parque Verde hoje. Compare a Nova Vitória, a Orla de Camaçari, sabe, as escolas do município. É isso, gente. Camaçari foi pensada para o futuro. Lembra o que era a Via Parafuso há 10 anos atrás? Um ermo de mato? Passa na Via Parafuso agora. Vocês acham que isso é coincidência? Isso é resultado de uma operação de planejamento, de governo do estado, de governo federal, uma ação conjunta para fazer com que o nosso povo cresça, para fazer com que a nossa cidade desenvolva. Então, mais uma vez, eu devo lembrar vocês, vigiem, e no dia 5 não perca a oportunidade de fazer com que esse país continue crescendo na linha do crescimento. Bom dia de trabalho a todos.